Olá, estamos aqui no Mulheres e Negócio do programa TV Economic News e Nossa TV. Hoje a nossa entrevistada é Camila Mamed, que também é a nossa especialista e ela vai já dizer para vocês qual é a especialidade dela, porque primeiro quero dar as boas-vindas, seja bem-vinda, Camila, ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. E eu gostaria que você iniciasse falando sobre sua carreira, como você escolheu o seu curso, né, de formação, como você iniciou essa carreira, como foi os pré-requisitos dessa escolha. Bom, minha carreira ela vem dando galopes e sempre para o lado positivo. Eu iniciei na área de TI, né, sou formada em TI, gosto muito desse mundo de tecnologia e inovação. Né, foi uma base muito importante para mim. E em um momento da minha vida em que eu trabalhava em uma grande empresa no Ceará, me vi completamente insatisfeita trabalhando naquele ambiente, dentro daquelas regras. Né, senti uma necessidade muito grande de mudar o rumo da minha vida. Muito bem. E, às vezes, essa mudança, muitas vezes, é causada pela procura de uma flexibilidade. Exatamente. Principalmente porque nós somos mães também, esposas, muitas vezes, casa, filhas, isso. tem casa. Então, tem tudo isso. Isso foi uma das coisas que motivou você? Sim, isso foi um dos primeiros fatores. Né? E o outro fator era realmente a insatisfação de tentar modificar algo que eu não conseguia. Né? Debaixo de uma série de requisitos que a gente tinha que cumprir naquele momento, me fez pensar, eu posso ser muito melhor em um ambiente que eu consigo trazer novas ideias e inovar mais. E foi esse momento que eu me senti até um pouco frustrada por não estar conseguindo fazer isso. Eu decidi sair do mundo executivo para abrir um negócio próprio. E não deve ser uma decisão fácil, porque as pessoas sempre têm aquela falsa ideia da segurança. Não, você está no local, da estabilidade, você está seguro, e o empreendedorismo ele é muito incerto, e a gente sabe que é mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, mudar as nossas características pessoais, né, porque a gente tem que ter uma disciplina, se readaptar, porque você está lá numa falsa segurança e você fica, muitas vezes, temerosa. Aconteceu isso com você no início? No começo, a decisão de sair foi a que mais pesou. Não era nem a decisão de iniciar um novo desafio, que isso, para mim, é algo que eu venho sempre buscando. Mas sair, perder toda a estabilidade. Na época, eu tinha uma filha, então isso ponderou muito, me fez tardar até um pouco a minha decisão. Mas, quando eu decidi, eu não voltei mais atrás. E foi uma das melhores decisões da minha vida. E as mulheres também têm um pouco disso, né? Elas podem até demorar a tomar a decisão, mas também, quando elas decidem, fecham a porta e não olham nem para trás. Não tem volta. Exatamente. Você não pode mais olhar para trás, você tem que seguir o seu caminho. E eu sabia que tudo que eu caminhasse dali para frente seria de aprendizado. Nunca seria tempo perdido ou ter regredido. Né? Isso que me motivava muito a sair daquela estabilidade, daquela grande empresa que, na época, ninguém chegou para mim para dizer que era para eu estar fazendo aquilo. Ninguém. Assim, as pessoas realmente diziam, não faça isso, você trabalha numa grande empresa, você já tem nome, você já está conhecido no mercado de projetos. Então, geralmente, as pessoas tendem a não lhe apoiar, né? Porque Exatamente. Tem esse imaginário da segurança, de que é loucura, como é que você vai deixar uma coisa estável, segura, você está seguindo uma carreira brilhante, numa empresa grande, almejada por tantas pessoas, como é que você faz uma coisa dessa? Mas você, no fundo, você tem sabe que aquilo é o certo. Exatamente. Você e mais ninguém tem toda a certeza de que aquele é o caminho, que às vezes é difícil para quem está de fora enxergar, mas você, muitas vezes, já está segura do que você quer, né? Então, assim, deve ter enfrentado, com certeza, como você disse, várias pessoas, né? Talvez. Exatamente. E muito nova também no mundo dos negócios. Nunca tinha sido empreendedora. Eu tinha vendido algumas coisas na minha adolescência, mas nada que pudesse ter a extensão de uma empresa. Então, vendo isso, eu analisei, eu planejei essa minha mudança. Eu comecei com uma cozinha industrial,
essa cozinha industrial ficava dentro de uma casa que eu já tinha. Então, eu transformei toda a casa para uma cozinha. Então, a minha mudança não foi tão drástica. Eu sabia que naquele momento eu podia errar e aprender. E, aos poucos, eu fui mudando o rumo até onde está a Carole Cozinha hoje. Então, quer dizer que, assim, no fundo, você... Mas a pergunta que não quer calar. Quando você decidiu que realmente... Porque você falou aí, primeira coisa, eu tinha decidido que eu não queria ficar mais onde eu estava. E aí, essa era a primeira decisão. A segunda foi, o que é que eu vou fazer quando eu sair? Né? Então, assim, antes de sair, você já estava, de certa forma, já organizando, na verdade, esse plano B, que depois virou o plano A? Olha, o caminho que eu trilhei até agora, eu nem imaginava que eu ia passar. Eu tinha um norte, eu tinha uma ideia. Eu sabia o que eu gostava de fazer e o que eu queria fazer. Mas como como trilhar esse caminho, eu não sabia. As coisas realmente foram acontecendo, as oportunidades foram acontecendo, mas saber detalhado o que eu ia fazer, bem planejado, não. E aí você montou essa cozinha industrial, você iniciou esse processo, né? E como é que foi a transição para chegar na Carole Cozinha, que hoje é o seu grande negócio? É a empresa de buffet móvel corporativo. Eu tinha um norte. O meu norte sempre foi café. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa nessa área. Abrir uma cozinha industrial era o começo, era o primeiro passo. Né? Eu iniciei com uma equipe básica, consegui fazer acontecer, né? Analisei todas as áreas de uma empresa, tudo com muito aprendizado, né? Não tive ninguém que segurou na minha mão e disse, Camila, faz isso, 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 isso. Essa pessoa não existe. Essa pessoa é Deus, é o seu coração. Né? Tive muitos erros, fiz muitos cursos, né? Imergi dentro de estudos, estudo de caso, fui para feiras em São Paulo, fiz planejamento, né? Todos os meus planejamentos financeiros nem batiam, né? Eu nunca tinha o financeiro do planejamento financeiro para a empresa. E aí eu tinha que ir me adaptando e me moldando. Fiz uma sociedade inicialmente que não deu certo. Foram muitas idas e vindas para chegar onde eu estou hoje, que é a minha plena satisfação profissional. Que bacana, mas assim, a gente sabe que o empreendedorismo ele não tem nada de previsível. Nada. Ele não é tão organizado assim, não é tão sistematizado metodologicamente, que é como você falou. Seu grande mentor foi a sua intuição, o universo e Deus, né? Foram os mentores. Porque, na verdade, quando você vai buscar colocar algo, né, não necessariamente você tem essa trilha bonitinha. Então, assim, empreender é um risco, exige coragem, exige persistência, determinação, tudo isso que você acabou de dizer, né? Que você iniciou, tinha uma sócia, foi por um caminho, viu que o caminho não era talvez aquele, e como diz um amigo meu, né? A gente, muitas vezes, o empreendedor, ele não muda de ramo, ele muda de rumo, né? Então, às vezes, você está naquele ramo, né, do buffet corporativo, do ramo da alimentação e bebidas, mas esse ramo que você está, ele não deixou de existir, ele não deixou de fazer parte da sua vida, mas você foi estruturando ele, né, para tomar rumos diferentes. E hoje você está aí consolidada, feliz, né, e amando o que você faz com esse buffet corporativo que você leva nas empresas, né? E aí me fala um pouquinho como é que é o teu serviço, para as pessoas entenderem. Hoje em dia, eu trabalho muito a inovação no setor gastronômico para eventos. A gente não somente monta uma mesa posta para as pessoas se servirem no meio de uma palestra, de um treinamento, congresso. A gente deixa aquela mesa para que as pessoas sintam a experiência daquele momento de network. Então, eu trouxe também muito da minha área de TI, de inovar, de surpreender, unir com a gastronomia, e hoje em dia eu atendo grandes empresas no Ceará com o meu buffet móvel corporativo. A gente atende também muitas pessoas físicas, mas o nosso foco mesmo é essa inovação na gastronomia de eventos. Bacana. E, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci a Camila, que foi quando as especialistas, a gente fez um evento,
e a gente precisava de um coffee break. Aí foi indicada a Camila, a gente contratou, mas realmente é uma experiência, porque o que mais nos chamou a atenção foi a delicadeza quando você foi montar a mesa. A gente viu aquele cuidado com a louça, um jarrinho com flores, né? Assim, atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. Isso tudo foi que encheu os nossos olhos. Não foi nem tanto a alimentação, que tem uma qualidade realmente que supera, mas foram esses detalhes que marcaram, né? Isso. E eu vejo que isso é muito também da tua forma de agir, do teu know-how, né? Como você disse, que você traz dessa tua formação em TI, né? Essa questão da inovação, da atenção aos detalhes, né? De promover a experiência, que isso é muito importante. Então, assim, o que é interessante é você realmente fazer daquele seu negócio algo especial, né? Não ser mais um negócio. E você buscar o seu diferencial. E a gente vê na prática que você realmente faz isso. Quando você está satisfeita com o que você faz, você não trabalha, né? Existe aquela máxima, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia. E foi exatamente isso que me aconteceu, e por isso que eu não me arrependo de ter migrado assim de área. O que eu gosto é de colocar a experiência para as pessoas, conversar com as pessoas também. Eu gosto de estar dentro das empresas, ver como é que aquele ecossistema reage. Eu foco muito também realmente na experiência das pessoas. É isso que me faz acreditar no que eu faço, gostar do que eu faço e sempre atenta e sempre buscando as oportunidades. Né? Uma coisa que no empreendedorismo é muito forte para mim, assim, não adianta você trilhar um rumo e querer à torta e à direito que aquilo que você gosta se realize. Você tem que se moldar, você tem que se adaptar e sempre ficar atenta às oportunidades que a gente recebe na vida. É importante isso, porque a gente tem que estar de olho nos cenários, no mercado. Às vezes o mercado muda e faz a gente remodelar o nosso modelo. E como mudou nesses últimos anos? Com certeza, com a pandemia aí, então a gente aprendeu muito, né? Vivenciou uma coisa que nunca tinha vivenciado antes, então isso tudo mudou, inclusive a forma de olhar para a família, olhar para dentro. Muitas pessoas resolveram, né, empreender nesse momento também, né, porque viram o valor da flexibilidade, que é uma outra pergunta que eu vou te fazer. Você notou assim muita diferença da Camila mãe tendo mais tempo para as filhas hoje do que antes? Não que você trabalhe menos, talvez você trabalhe até mais. Muito mais. Pois é, porque eu sei que quem trabalha com alimentação também tem um final de semana, muitas vezes tem eventos nos finais de semana corporativos. E você tem que se dedicar, e às vezes numa empresa você trabalha de segunda a sexta. Mas, em compensação, fala aí um pouco dessa diferença, né, do que você via antes em relação a ser mãe, de ter esse tempo com as filhas antes, quando você tinha um trabalho formal, e agora empreendendo. Na minha carreira executiva, eu entrei em uma grande empresa que tinha horário fabril, né, que é aquele horário bem rigoroso, um horário de fábrica, e a gente tinha muitos projetos. E teve um dia que, mais no final, né, e no início da minha decisão de migrar, que eu estava voltando para casa e eu esqueci a minha filha no colégio. Meu Deus. Foi um absurdo, foi para mim um gatilho mesmo, né? Eu trabalhava muito, era muito intenso a rotina, eu gostava muito do que eu fazia, mas ali já estava assim me sugando, né? Nesse dia eu decidi, não, preciso parar. As minhas filhas ficavam doentes, às vezes a minha casa não estava da melhor maneira, porque eu estava 100% focada no trabalho. Hoje em dia, eu consigo ficar mais tempo focada no trabalho, mas eu consigo ter uma flexibilidade muito grande. Assim, é inegociável a liberdade que você tem quando você tem uma empresa do que quando você está no mundo executivo. São perfis diferentes. O meu perfil é moldado para ter uma liberdade de horários. Eu trabalho muitas vezes de 6 da manhã até 11 da noite, mas eu tenho horários lá que eu tenho tempo de qualidade que eu dou para as minhas filhas, para a minha casa,
Então, é uma coisa que me marcou muito, né? Eu trabalho mais, mas eu consigo ser mais realizada. Até porque o empreendedorismo, você é o dono do seu próprio destino. Tempo. Você é o dono do seu próprio destino. E você pode até, como você disse, trabalhar mais. Eu sou consultora, né? Eu trabalho, às vezes, final de semana, domingo, né? Às vezes atendendo família empresária que só pode ser atendida no domingo, 16 horas. Mas, em compensação, às vezes eu posso, numa quarta-feira, de repente, não marcar nada e ir comer caranguejo na praia. Então, assim, essa flexibilidade não tem preço, gente. Não tem preço, porque você é a senhora do seu destino. Você diz como você quer. Então, você consegue estar na festa do colégio das crianças, você consegue se agendar para estar presente. Numa doença, você corre e tenta remanejar, principalmente agora que você está mais consolidada, que você tem uma equipe também que pode lhe dar suporte, que já faz fica à frente de tudo. Hoje em dia eu consigo fazer home office de 1 mês, 2 meses fora até daqui do Ceará. E isso não me impacta tanto, né? Atingir isso dentro do mundo executivo eu não conseguiria. E foi um dos meus rumos. Eu sabia o que eu queria. Eu não sabia como eu chegaria até lá. Mas uma das coisas que me moldou muito é chegar nesse nível de realização. Pois é, que transparece, né, no seu rosto, que transparece, você é outra pessoa, né? Com certeza que a gente conheceu antes deve ver assim, uma diferença, porque tem toda uma tensão por trás de você querer dar conta de tudo e muitas vezes não ter essa flexibilidade de horário. Né, como esse dia que você até esqueceu as crianças na escola. E isso você não vai ser a primeira mãe, nem foi a primeira, nem vai ser a última, né? Porque a gente sabe que a mulher é cada vez mais multifacetada, mais cheia de atividades aí, né? E assim, em relação também ao relacionamento, né? Aí tem um outro porém, né? Não sei no seu caso, mas aí tem a questão de que parece que a gente vive num ambiente mais controlado quando a gente está no mundo executivo. Você vai lá, todo mundo sabe onde você está. Né? Já no mundo do empreendedorismo, você precisa, muitas vezes, estar em muitos lugares diferentes. Exatamente. Uma hora você está apresentando seu projeto num coquetel, outra hora você é chamado para dar uma palestra, fazer uma entrevista. Exatamente. Então, você acaba passeando por muitos ambientes. E a relação aí tudo ok, o maridão não estranhou, não? Tem um estranhamento, às vezes. Uma das coisas muito importantes foi realmente o apoio dele, desde o início da minha decisão. Né? Isso foi muito importante para mim na época. Né? Até porque a gente tinha uma família, né? Quando você sai para empreender, você tem que ter pelo menos a segurança de ter uma base. E isso eu tive, e foi muito importante. A relação só melhorou. Em relação a essa mudança, eu consegui ter mais tempo, até mesmo para a família. Né? Quando você tá naquela rotina de 8 às 8, você, às vezes, perde um pouco o tempo para você, o tempo para você se cuidar, para você cuidar de um filho, para você focar no seu casamento. Então, isso foi uma das coisas que me levou, assim, que me deixa mais satisfeita profissionalmente, ter essa liberdade também para ter os meus horários e os meus tempos para tudo. A relação realmente só melhorou. Só melhorou, né? Então, assim, é porque essa flexibilidade é extensa também ao casal, né? Não só a questão dos filhos, mas o casal também muitas vezes ganha muito, né, por essa relação de flexibilidade, você poder comemorar, né, às vezes um aniversário de casamento, você viajar, porque você pode se programar, deixar a sua equipe já ver quais são os momentos que o teu ramo de mercado ele dá uma certa tranquilidade, estabilidade. Isso. Por exemplo, eu viajo geralmente, quando eu tenho que fazer viagens internacionais, viagens maiores, eu deixo para fazer entre dezembro, 15 de dezembro e 15 de janeiro. Por quê? Porque como eu trabalho com família empresária, é um momento que eles também tiram férias. Deles. Então, eles fazem um recesso. E eu aproveito o recesso deles para fazer o meu. Então, isso é legal também, né? Você saber em que momento... Você consegue se planejar. Você consegue se planejar em alguns momentos que você sabe que está mais tranquilo para aquele ramo. E aí você se planeja melhor, né? Então, isso aí também ajuda. Eu tenho bem os meus momentos também de viagens, né? Eu sei que
O último trimestre do ano é impossível. Então, eu já não viajo nessa época. Já sabe que é o período de pico, isso, né? Que eu tenho que ficar mais à frente da empresa. Tem as confraternizações, isso, né? Então, exatamente. Isso a gente tem que trabalhar muito. E aí nós estamos caminhando para o nosso final, né, do programa, e eu queria, Camila, que você deixasse um recado, né, para as mulheres que hoje estão no mundo executivo, estão passando por esse momento de transição, né, querendo empreender, ainda sem saber como, para onde, mas que, como você já passou, tem a certeza de que quer realmente ter mais flexibilidade e ir para um outro tipo de ramo. Bom, a minha maior experiência com o empreendedorismo é assim, tenha um norte, você precisa saber para onde você tem que estar indo. Você não vai saber o que fazer todos os dias, mas as oportunidades vão te guiar e orientar. Muitas vezes, muitas coisas não vão dar certo, mas se você souber o que você está fazendo, se você estiver no rumo certo, você vai conseguir chegar lá. Para mim, isso demorou 5 anos. Hoje em dia, eu consigo me sentir realizada profissionalmente. E a realização profissional, ela não é somente fazer o que gosta. A realização profissional é você fazer o que gosta e receber o seu retorno financeiro para isso. Isso é que eu acredito que seja a realização. Então, não desista, siga no seu caminho. Se você não tem uma base, tente constituir pelo menos um planejamento de base e siga que as oportunidades vão aparecer. Esse é minha maior dica que eu dou para o empreendedorismo. Camila, muito obrigada pela oportunidade de escutar aí a sua história, uma história linda, né, de superação, de mudança, né, e que está hoje colhendo esses frutos. Então, obrigada aí vocês que nos assistiram e fiquem atentos até o nosso próximo programa. Até mais. Muito obrigada.